Falando da Palavra. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Hoje nós temos um convidado aqui que, com certeza, se você não ouviu a voz dele na igreja, você já deve ter ouvido na televisão, na rádio, em algum lugar aqui. Hoje, prazer de estar com o Anderson Navarro. Obrigado pelo convite, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Compartilhar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história, do seu testemunho, né? Para quem não sabe, né, o Anderson Navarro, além de jornalista, além de ter uma carreira muito grande aqui no estado, também é pastor. Amém. Amém? É a melhor parte da minha vida, é essa aí. É a melhor parte do currículo. Melhor parte. Glória a Deus. Podia falar um pouquinho para nós, Anderson, assim, da sua origem, né? Falar mais de família mesmo, onde nasceu, como veio parar no Mato Grosso. Cara, eu sou mato-grossense original, né? Original. Eu nasci aqui nesse estado, era um estado só, não tinha divisão. Eu nasci em Ladário, que hoje pertence a Mato Grosso do Sul, é uma cidadezinha bem pequenininha, perto de Corumbá. Ladário. Ladário. Tem Corumbá e Ladário, são as duas últimas cidades de Mato Grosso do Sul para quem faz a fronteira com a Bolívia. Depois só tem a Bolívia. Uma cidadezinha bem pequenininha, eu falo que é a melhor cidade do planeta, é lá. Lá todo mundo conhece todo mundo, lá quase não tem violência, lá você anda tranquilo, lá tudo é perto. Então é uma cidade do interior que eu vou muito pouco, tenho pouca oportunidade lá, mas que gosto de ir em função de você falar alguma coisa aqui na esquina, na cidade inteira ficar sabendo 5 segundos depois, mesmo quando não tinha internet, né? E até quando, em Ladário? Ah, rapaz, em Ladário, eu saí de Ladário com 8 anos de idade. Meu pai foi transferido, foi para São Paulo, aí depois foi para o Rio de Janeiro. Aí eu volto para lá aos 16 anos, também com transferência do meu pai, voltando para Ladário por causa da Marinha, né? Do Fuzileiro Naval. Aí dos 16 anos, eu não queria voltar, porque eu já estava morando no Rio de Janeiro, eu queria ficar no Rio de Janeiro a todo custo, todo custo, todo custo. Imagina, 16 anos você não queria voltar para Ladário, Não queria voltar, mas aí fui obrigado a voltar. Sim. O interessante é o seguinte, eu voltei por causa do colégio, eu e meus irmãos, a minha mãe, e a transferência do meu pai foi cancelada. Ele continuou no Rio de Janeiro. A minha mãe, com os meus irmãos, voltaram para o Rio e eu fiquei lá, porque eu tinha arrumado emprego já. Eu já estava trabalhando em rádio com 16 anos. Falei, agora eu não vou voltar. Já estou empregado na melhor emissora de rádio da cidade, filiada ao Sistema Globo de Rádio. Eu não vou voltar para o Rio de Janeiro, eu vou ficar aqui com 16 anos. 16 anos. Trabalhava num jornal impresso e trabalhava em Corumbá, isso. Corumbá. E trabalhava na Rádio Clube de Corumbá. Falei, não, agora quem não quer isso sou eu. Aí fiquei morando com os meus avós e depois levei os meus irmãos para lá, né? Minha irmã para trabalhar na TV comigo, meu irmão para trabalhar na rádio comigo. E aí assim a gente foi ficando. Então dali eu fiquei aos 16, eu fui sair de lá, acho que com, se não me falha a memória, 24 anos eu saí de lá. Aí já promovido na Rede Mato Grossense de Comunicação, fui para Campo Grande, Ponta Porã para Dourados, montando as redações do grupo lá em Mato Grosso do Sul. E por fim fui transferido para cá, para Mato Grosso. Isso eu dei um resumo assim, sim, né? Bem muito rápido. Mas da onde foi uma questão de oportunidade mesmo? Ou com 16 anos, algo que você já gostava de comunicação? Eu já gostava de comunicação. Porque foi o seguinte, eu no Rio de Janeiro eu gostava muito de ouvir rádio. Zé Carlos de Araújo, adorava ouvir futebol, adorava ouvir a Rádio Tupi, do Alcei Camargo, que eram as feras da época. O auge, né, da TV. E aí, hoje o cara fala que é DJ, né? Na época eu gostava muito de sonoplastia, então eu montava músicas, editava músicas, o meu som em casa, que era um som amador, não era nem um som profissional. Fazia mixagens em casa, entendia de mesa de som, de mesa de áudio, tudo sem nunca ter estudado. Naquela época não tinha internet, né? Você tinha que se virar. O meu pai fez um curso de radiotécnico pelo Correio. Quando eu fui para Corumbá, eu passo em São Paulo e converso com o meu tio, que era jornalista em São Paulo já. Trabalhava, se não me falha a memória, no Estadão. Aí meu tio me faz uma carta de apresentação e fala, filho, vai para lá, para Corumbá, chega lá na rádio e apresenta essa carta de apresentação. Você não tem experiência, mas pelo menos tem alguém te indicando. Tem alguém te indicando. Aí eu fui. Sabe o que foi interessante? Eu, na minha concepção, falei assim, eu vou procurar emprego na emissora menor. Né? Porque aquela Rádio Clube lá é grande, Sistema Globo, só tem fera, líder de audiência, não sei o quê. Aí chego na menor emissora, entrego a carta de apresentação, o cara olha, não está precisando de ninguém aqui não, vai lá na Rádio Clube. Eu acho que um paradigma maior ainda é a questão da rádio, né?
todo mundo falava, a rádio vai acabar, né? E nunca acabou e não vai acabar, né? Você sabe quem que eu acho que acabou parte com a rádio? As rádios começaram, as concessões começaram a sair para as pessoas que não são do meio, não são do ramo, que não vivem do rádio, Sim. que não dependem de pagar a conta e o boleto do que a rádio fatura. Tem a rádio porque é poder, para poder falar o que quer, para poder divulgar o que quer, mas não vivem disso. Não são empresários do meio de comunicação. Porque hoje você não para mais para ouvir rádio por causa de música. Você faz sua playlist, bota num pendrive, espeta no carro, pega no Bluetooth, coloca no carro, você ouve a música que você quer. Aí as FMs começaram a cair. E o que o público quer? Companhia. Você está engarrafado no trânsito, você quer o quê? Você quer quem está falando com você, te dando notícia, olha, não vai por aqui porque o trânsito está encalacrado, não vai por ali porque o caminho está assim, está assado. Eu acho que o rádio nos veículos é o que manteve a rádio viva, né? Viva. Porque rádio, você está em qualquer lugar. E outro detalhe, né, que eu costumo dizer sempre assim, é uma mídia barata, entre aspas, sim, né? Sim. Você manter um canal de televisão, todos nós sabemos que é muito caro, não é tão simples assim. O rádio não é que não seja tão caro, mas é que é bem mais barato do que você manter uma emissora de televisão no ar. Então, o custo é menor. Então, por isso que eu falo que acabou foi os donos. Toca música nesse negócio, é da hora certa nesse negócio. Agora, se você observar, as FMs começam a trazer os comunicadores de volta. Aquelas figuras que conversam com o ouvinte, que botam o ouvinte para falar, o ouvinte participa, toca menos música. Tem os loucos que falam assim, brasileiro não vive sem rádio, seu melhor companheiro. O cara quer companhia. Quem está dirigindo, na maioria das vezes, quer alguém conversando com ele. Sim. E às vezes, com esse advento da internet, não quer só ouvindo coisa ruim. Quer uma diversão, quer uma brincadeira, quer falar, quer, né, dar a opinião dele sobre um assunto que foi ao dia. E isso começa a fazer o rádio reviver de novo. Tanto que as emissoras mais populares hoje são as que têm programação populares. Antigamente não. Agora virou tudo FM, né? O rádio AM acabou. Sim. Então, com esse fim do rádio AM, as FMs tiveram que receber a programação do AM. E aí vem esses comunicadores que fazem esse tipo de programação. Se você olhar hoje a audiência das rádios nas principais capitais brasileiras, as que estão liderando são as sertanejas e aquelas onde tem a figura do comunicador, o locutor que fala com o público. Né? Com o público, né? E aí, quando você começa aí na sua carreira ali no rádio, você começa a falar com o público, né? Sim. Primeiro lendo as músicas, depois começando a receber carta, e você foi evoluindo na rádio, e como é que foi para a TV? A TV foi o seguinte, aliás, eu até falo, hoje ele é meu advogado, Dr. Gilmar Damin. O Gilmar era o diretor-geral da TV lá em Corumbá, e o Jonas de Lima era um apresentador que trabalhava comigo na rádio, ia sair candidato a vereador, e a TV ia precisar de um apresentador. E o Gilmar, esses dias que eu fiquei sabendo disso também, ele e o Rubão, que era um gerente comercial da TV, no carro deles, ouvindo a rádio, e me ouviram. E o Gilmar falou, pô, esse rapaz tem uma voz bonita pra caramba. Aí o Jonas vai e fala de mim pra ele. Fala, manda esse Anderson vir aqui fazer um teste. Foi a mesma coisa do rádio. Eu tinha 18 anos, cheio de espinha na cara, chego lá, faço o teste, ele gosta e fala, você começa hoje. Eu falei, hoje eu falo, Gilmar, você foi louco, né? Ele falou, não, eu vi que você tinha valor, que você tinha talento, eu estava precisando, te contratei. Com 18 anos, estava terminando o 2º grau na época. E aí ele me contrata para ir para a televisão. Que tipo de programa que é? Apresentar jornal. Eu apresentava, o jornal tinha uma terceira edição que passava 10h30 da noite, 11 horas da noite, uma coisa assim. Tarde pra caramba, né? Tipo resumo do dia mesmo. Então, e era gravado, a gente gravava isso às 8 horas da noite para exibir lá no meio da noite já. E aí comecei a fazer gravado. Aí me colocaram para fazer reportagem à noite de esporte em Corumbá, mas eu fiquei muito pouco tempo da reportagem. Primeiro, porque eu nunca gostei de ser repórter. E segundo, que eu me desenvolvi bem na apresentação, que eles me tiraram da madrugada do programa gravado e botaram para apresentar o Jornal da Noite ao vivo, no horário nobre da TV. Edição. A segunda edição de hoje. Então eu, com 18, 19 anos, já estava apresentando a maior audiência da casa lá, ao vivo. E aí não parei mais, aí virei editor, e sempre gostei mais de ficar na redação. Mas todo esse mover eu devo ao rádio, né? Porque foi o rádio que me deu essa... Funcionou, né? E me deixou mais solto para falar. Os grandes comunicadores começaram no rádio, né? Você pega alguns grandes nomes aí conhecidos no país. E esse início da TV já foi no grupo já, na Rede Mato Grossense. Ao Grupo Globo. Na época não era Rede Mato Grossense ainda, só tinha Corumbá, Campo Grande e Cuiabá, só. Eles não tinham emissoras como tem hoje nos 2 estados, é tudo deles.
E aí eu ajudei a construir, junto com uma equipe, é óbvio, Mato Grosso do Sul. Aí eu saio de Corumbá, eu vou para Campo Grande, de Campo Grande me levam para Ponta Porã para montar a redação lá, aí de Ponta Porã me levam para Dourados para montar a redação lá, e eu já estava fazendo rádio em Dourados, tinha voltado a fazer, e a minha esposa, que está aqui com a gente no estúdio, estava fazendo publicidade e propaganda. Eu falei para ela, você se forma, eu vou parar de fazer TV, Sim. e você vai vender só o meu programa de rádio, porque eu sou apaixonado por rádio e não quero mais saber de TV. Aí o Orlando Loureiro, diretor de jornalismo, me liga um dia e fala assim, cara, estou precisando de um chefe de redação em Cuiabá. Falei, cara, não, vou parar de fazer televisão. Ele falou, não, você é muito novo, você vai continuar, eu estou precisando de um cara experiente para assumir a redação lá de Cuiabá, para ajudar o gerente lá. Aí eu falei, tá, mas isso para quando? Ele falou assim, você acaba de transmitir a Copa Moreno de Futsal, que é a Copa Centro-América de Futsal aqui, você acaba de transmitir, aí você vai. Tá, fiz os 3 meses da competição. Quando chega no finalzinho, ele fala assim, agora é o seguinte, estou precisando de um chefe de redação em Campo Grande também. Para onde você quer ir? Campo Grande ou Cuiabá? Aí eu vou para casa, que qualquer decisão lá em casa eu sempre falo com a família antes, fui falar com a minha esposa, ela na lata falou Cuiabá. Eu já conhecia aqui, ela não. Aí viemos para cá para ficar um ano, o objetivo era ficar um ano, nós estamos 20 anos aqui. Né? E aí depois eu acho que da outra parte do podcast você vai ver o que é o mover de Deus. Legal. Então viemos para Cuiabá, a rede cresceu, né? Ficou nos 2 estados, é ela que comanda como afiliada Globo, e eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto de construção de uma emissora pequena, que não era a rede ainda, e que se transformou numa das maiores redes de comunicação do país. Né? Legal. Pô, parabéns pela história, pela trajetória aí profissional. E agora eu quero saber, no meio dessa história toda, né, quando que o Anderson nasce de novo, quando que ele conhece Jesus, como que é a sua história, o seu testemunho aí com a palavra? Eu começo a nascer de novo quando a minha esposa fala, vamos para Cuiabá. Foi nesse marco. Foi aí. Então a gente não perdeu a cronologia do papo aqui, né? Hoje eu identifico, porque na época eu não sabia o que ela quer fazer em Cuiabá. A gente não conhece Cuiabá, né? Calor pra caramba. Aí começou. Quando eu estava vindo para cá, ela tinha ficado lá para terminar a faculdade, e eu estava vindo de carro. E quase não cheguei aqui, porque eu fui fazer uma ultrapassagem, e quando eu fui fazer a ultrapassagem, de lá vinha vindo uma outra carreta, e a carreta vai e entra na minha frente. Eu volto para trás da carreta que eu estava, freio o carro, quando eu vi que não ia dar tempo, o carro ia bater na carreta da frente, eu jogo ele para o acostamento. Ele fica em pé assim, 2 rodas e desce uma ribanceira, e depois volta, cai, e o carro para lá embaixo, com o motor ligado, sem nenhum arranhão, sem absolutamente nada. Se você vê a altura que ele desceu, quando eu paro, olho do lado, vi que estava inteiro, vi que estava vivo. Campo Grande, Cuiabá. Tava tudo inteiro, eu desço do carro. Quando eu desço do carro, o caminhão dele lá em cima grita, rapaz, o cara tá vivo, bicho, ele tá inteiro, não tem nenhum arranhão. Ninguém acreditou, porque um fumacê do pneu do carro, o pneu da carreta, porque a outra carreta também teve que sair um pouco para o acostamento para não bater de frente com a outra. Tanto que ela ficou sem o retrovisor. E o cara que provocou tudo isso não parou, ele foi embora. E o cara que ficou sem o retrovisor parou para socorrer. E ali começou. Aí vim para cá, todo mundo longe de família, eu longe de família, a esposa longe de família, a gente se separa. E ela volta para Dourados. Mas eu não queria separação, ela também não queria, mas aconteceu. E aí lá em Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, ela começa a frequentar a igreja. Primeiro não foi a igreja, primeiro foi reuniões como na casa de uma amiga, se aceita Jesus, se converte, tudo. E eu aqui, essa mesma amiga que levou ela para a igreja lá, para reunião numa casa lá, eu estou resumindo a história, me liga e fala assim, olha, eu não sei qual é a sua fé, não sei no que você acredita, mas aí perto da sua casa tem uma igreja, Igreja Brasil para Cristo, pastor Ronaldo Camilo ali na rodoviária, no Araés. Tem uma igreja, vai lá e fala com o pastor. Você quer seu casamento estruturado? Quer de volta a sua esposa? Eu falei, eu quero. A Neide, uma amigona que já partiu, inclusive. Aí eu fui lá, fiquei lá e falei com o pastor. Aí o pastor falou, ó, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer tudo que eu disser para você. A primeira coisa é, você não vai ligar mais para ela, para de ficar perturbando ela. Você vai esperar ela ligar para você. Eu falei, mas quando que ela vai ligar? Ele falou, vai ligar, isso era de manhã, ela vai ligar para você hoje à tarde. Eu falei, esse cara tá mentindo para mim, pô. Tá falando isso só para eu não ficar, né, desesperado, preocupado.
à tarde ela liga. Para a primeira pessoa para saber que ela tinha passado na prova para tirar a carteira de habilitação. Aí eu corri lá na igreja e falei, pastor, ela ligou, falando para você, segue tudo que eu te falar. Aí você começou a ver sinais já. Já comecei a ver sinais. Aí o detalhe mais interessante, ela depois que ela começou a participar nas reuniões das casas lá, ela foi procurar uma igreja, se converteu no Brasil para Cristo lá. E eu me converti no Brasil para Cristo aqui, só que nós não sabíamos que nós estávamos nos convertendo na mesma denominação, na mesma igreja. Quando ela falou que ela tinha sido no Brasil para Cristo, eu falei que tinha sido no Brasil para Cristo aqui, era mais um sinal. Sim. E aí eu falo que, para todo mundo hoje, que a culpa de eu ser pastor, culpa entre aspas, é dela. Porque ela chega para Deus na oração dela e fala assim, eu quero meu casamento restaurado, mas eu quero um homem de Deus. Deus que não é bobo, fala assim, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, eu vou agilizar esse negócio aí, porque eu estou precisando de gente para trabalhar. Então a culpa de eu ser pastor hoje, eu estar na igreja, culpa dela. Ela é pastora também, ela toma conta da igreja até mais do que eu, mas a culpa de eu ter aceitado isso acabou vindo desse processo de conversão. Por isso que eu falo que quando ela fala Cuiabá, ali Deus já falou, vou tirar vocês da parentela de vocês, vou apartar vocês do meio da parentela, vou levar vocês para uma outra terra e lá eu vou fazer vocês prosperarem. E foi justamente, biblicamente, isso que aconteceu com as nossas vidas. Graças a Deus. Que legal, legal. E teve todo um processo para isso, né? Talvez essa separação foi ali foi ali um momento que vocês precisaram para buscar Deus, né? E de forma separada, distante fisicamente, mas estavam no mesmo sentido. E aí, quando foi essa volta, o casamento restaurado? Foram 8 meses depois, que aí começou o processo. Ela vinha aqui, ela falava assim, eu falo assim, ela fala assim, vou lá ver se esse cara tá falando a verdade mesmo. Se ele se converteu mesmo, se ele tá... Se ele se converteu mesmo, ele só tá de lorota no meu ouvido, né? Uhum. Aí ela vinha aqui para passear, ainda estava terminando a faculdade, vinha aqui, conversava com o meu pastor, o pastor Ronaldo, e ele falava, não, conversava com a esposa dele. Como é que ele tá, o comportamento dele? Como é que tá o comportamento dele. E aí, de 8 meses depois, ela estava trabalhando já lá, você vê como é, né? Aí na empresa que ela trabalhava, o dono oferece a gerência geral da empresa para ela ficar, para ela não vir embora. Eu falei assim, não, eu vou embora. Para qualquer ser humano natural, você é doido. Estão te oferecendo um bom salário, um bom emprego, você vai embora. Eu vou embora, deu o meu tempo aqui, Deus mandou eu voltar. E ela voltou. A gente não tinha filho ainda, depois disso veio o filho. E aí, estamos até hoje no Evangelho, graças a Deus. E eu falo para as pessoas assim, eu vim para Jesus pela dor. E pela dor não é fácil. Então eu falo assim, vem pelo amor. Sim. Vem pelo amor, ouça o que as pessoas falam de Jesus para você e venham. Não espera vir pela dor, não, porque pela dor eu não desejo para ninguém, porque a dor de você vir para o Evangelho pela dor é diferente. Não é uma dor carnal só, simplesmente. Sim. É uma dor muito ruim, que você chega a querer tirar sua própria vida em algumas situações, de tão forte que ela é, porque Satanás sabe que você vai para o Evangelho, ele não quer, então um dos caminhos que ele vai fazer é tirar sua própria vida, para que você não vá. E aí isso é doído, isso é um processo doloroso. Então vem pelo amor, escuta falar de Jesus e vem, porque realmente ele é real. É real. Eu sou testemunha viva disso, eu e minha família somos testemunhas disso, de que Jesus é real. Se você não acredita, deixa de cumprir o calendário cristão. Sim, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Não, você não é. Você cumpre o calendário cristão, então você acredita no cristianismo. Já começa por aí. Porque quem não acredita não comemora as datas celebradas pelo calendário cristão, que é o calendário que a gente vive hoje. Eu sou ateu. Pô, mas que dia que é hoje? Hoje é dia tal. De que ano? Dia 2. Isso é calendário cristão. Você falou que é ateu. Mas não, ateu, se você não acredita em Deus, por que você acredita no calendário que foi criado através do filho dele? Então, são uns parâmetros assim meio estranhos. E interessante que eu acho que não tem nenhuma outra fé, né, que consegue promover mudança no ser humano, né? É claro que a gente sabe, a gente conhece, já presenciou, eu mesmo já vi vários milagres assim incríveis, mas transformações de vida como a de vocês, isso você não encontra em nenhum outro lugar. Se você não encontra esse poder, né, de Deus mudando o caráter, mudando o jeito da pessoa, o comportamento dela, né? E aqui a gente tem um testemunho muito bacana que os dois
distantes, né? E sendo transformados para que pudesse estar junto ali de novo, e você consegue ver ali o mover de Deus nisso. E me fala uma coisa, dessa conversão, né, dessa nova vida, desse novo nascimento, tudo, até o processo de pastor. Como foi esse processo? Quantos anos depois? Primeiro eu queria entender um pouquinho em que ano foi essa conversão, né? Quanto tempo, em que ano foi? E quanto tempo depois, né, que começou esse trabalho, esse chamado mesmo de pastorio? Ainda bem que eu trouxe minha ajudadora comigo, porque eu tenho um defeito. Eu sou péssimo de data. Quando foi? Me ajuda aí. Você lembra, não? A conversão? 2004. Uhum. Aí a gente foi separado ao pastorado de que ano? 2013, tá vendo? Eu não sei nada disso. 9 anos. Por isso que é ajudadora, né? Em 2013 a gente foi separado ao pastorado. Qual foi a outra pergunta que você fez? Não, a pergunta era essa, né? E como foi esse chamado? Como foi O chamado foi assim, eu estava nessa igreja, o Brasil para Cristo, e aí eu fui separado lá para ser evangelista. Uhum. Eles eram uma igreja que tem evangelista, presbítero, diácono, e eu não passei por nenhum desses processos. Eu fui direto para evangelista, de evangelista era presbítero, de presbítero, pastor. E eu já fui direto para evangelista. A partir do momento que eu sou ungido evangelista, eu já passo a fazer parte da diretoria da igreja, já faço parte da diretoria estadual da Convenção das Igrejas, e já começo a me envolver. E aí eu começo a receber convites para pregar em outras denominações. E eu sempre fui uma pessoa que obedeci muito ao meu pastor. E lá você só podia sair para pregar em outra igreja se o pastor autorizasse. Sem autorização dele, você não ia. E eu não conseguia essa autorização. Na época eu não entendia, ficava irritado com ele, ficava bravo com ele. Falava, por que ele não me libera para pregar em outra igreja? Por que o pastor Ronaldo faz isso comigo? Eu fico aqui sentado o culto inteiro, não prego em lugar nenhum. Mas é porque eu não entendia que eu estava sendo preparado para isso. E que algo maior viria, que na época eu não entendia. Sim. Um belo dia, para resumir a história, quando eu chego e sinto no coração que eu precisava sair para pregar o evangelho em todas as denominações, eu sento e o chamo para conversar e falo para ele que eu ia fazer isso. Ele falou para mim assim, demorou para isso acontecer. Eu sabia que isso acontecia um dia e Deus estava te preparando para isso. Me abençoou, orou comigo, nós somos amigos até hoje, de almoçarmos juntos, dele no meu aniversário, de eu ir na casa dele, dele ir na minha. Somos amigos até hoje, ele considera meu pai na fé até hoje, porque ele entendeu isso. Hoje eu entendo, eu estava sendo preparado por Deus e não era a hora de sair. Senão queima etapa também, né? Queimaria uma etapa, mas você está empolgado, você quer pregar, você está começando, você quer falar, mas aí tem que ter alguém que é para falar, não, calma que ainda não é assim. Aí nesse momento eu saio e ao invés de ir para qualquer outra igreja, a gente vai para o quarto. A Bíblia fala assim, entra no seu quarto, em secreto você ora e em secreto seu pai te responde. Você sabia que estava sendo chamado para esse novo momento, né, para você sair, ministrar em outras denominações também, mas não sabia nem como ainda, né? Não. Foi nesse momento que você foi e falou, e não sabia nem que ia ser pastor ainda. Sim. Não sabia que nem ia ser pastor. E aí nós ficamos quanto tempo em casa? Pouco tempo. A gente orava, acordava às 3 da manhã, orava de 3 às 6, aí eu ia para casa para almoçar, a gente passava o período do meu almoço em casa orando, aí a gente à noite orava de novo, um amigão nosso que já partiu também. Antes? Antes a gente estava orando, a gente assistiu. Ah, tá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Aí nós começamos a fazer esse processo de oração. Nesse processo de oração, a Carol Garcia, que hoje está no Ministério Pescador Sal da Terra, trabalhava comigo na TV Centro-América. E um dia eu fui a Rondonópolis. E eu falei para ela que nós já estávamos assistindo pela internet algumas ministrações do pastor Célio. Ela falou, vou te apresentar ele. Eu sou de lá. Aí ela me levou lá na igreja. Do Ministério Sal da Terra. Ministério Sal da Terra. Ela me levou lá na igreja, eu conheci o Célio, e nós começamos a acompanhar o trabalho dele pela internet. Eu nem imaginava que ia ser pastor um dia. Nem imaginava isso. E começamos a acompanhar o trabalho dele. Começamos a aprender mais sobre oração em línguas, que muita gente questiona. E eu falo assim, não questiona a hora, pô. Ainda se for mentira,
Deus vai olhar lá do alto e vai falar assim, rapaz, mas esse Rodrigo está enrolando essa língua 8, 10, 15 horas por dia acreditando que eu estou ouvindo. É muita fé em mim, eu vou ter que abençoar esse cara. Sim. Né? E aí começamos a orar em língua em casa, fazendo reuniões. Aí o pessoal começou a ir lá para casa. Um belo dia, eu tô domingo em casa lá, estava lotado a área de casa de gente para assistir culto. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. O Espírito Santo falou assim, ó, não é isso que você quer, né? Eu falei, não. Falei, então você fala para esse povo que domingo que vem eles têm que vir aqui para orar. Domingo que vem não foi ninguém orar, foi eu, ela e esse amigão meu que partiu, o Neucírio Castilho. A oração ninguém queria. E aí um determinado dia nós estávamos em casa assistindo uma ministração do pastor Célio, onde ele dizia que algumas pessoas seriam chamadas para ir pregar o evangelho onde ninguém queria. E aí ele vai discorrendo sobre isso, falando isso. E nós dois estávamos assistindo. E aquele tipo de palavra que tá falando, parece que tá só você ali, né? Antes disso, teve uma mais forte ainda do Dave Robertson. Dave Robertson estava ministrando do Brasil, a gente estava assistindo em casa também, ele só falava inglês, e o meu inglês é péssimo, o dela também, mas ele acaba a ministração, a câmera fica ligada, ele está saindo, ele volta, e ele fala, eu estou falando para você que está assistindo em tal lugar. Aí nós ouvimos aquilo e falamos, mas ele está falando para a gente, nós ficamos com a câmera ligada, mas como é que nós entendemos se ele estava falando inglês ou nós não sabíamos falar inglês? Você lembra disso? Ele falou em inglês e a gente entendeu. Aí foi a vez do pastor Célio ministrar e falar desse de pregar no lugar que ninguém queria. Aí fui trabalhar, no dia seguinte já fui trabalhar, e o Célio me liga. Eu tinha falado com o Célio umas 2, 3 vezes no máximo. Ele fala assim, eu quero te fazer um convite, eu estou precisando de ajuda. Eu estou pulando o fato que se eu for contar a história toda aqui, né? Isso eu falei aqui. Falei que eu fui, a Carol me levou lá no culto. Aí ele me liga e fala assim, eu estou precisando de você aí como pastor. Falei, como assim? Não, eu quero ungir vocês, pastores do ministério. Nós já estávamos frequentando os cultos do Sal da Terra aqui, o pastor Júnior, na época, que era pastor Júnior, né? Já estava ministrando aqui, a gente já estava acompanhando o trabalho do Sal da Terra aqui em Cuiabá. E aí, eu falei, mas aonde você está precisando? Estou abrindo uma igreja no São João del Rei. E eu vou precisar de um pastor lá. Aí eu chego em casa e falo para ela, o Célio ligou assim, adivinha onde é? Ela falou assim, onde ninguém quer ir. Já sabia o... E aí, o Célio veio, me mostrou o prédio da igreja. Quando eu vi o prédio da igreja, antes de sermos ungidos pastor, o prédio estava destruído. Tinha uma parte de trás do prédio que o teto estava caindo água, não era de chuva, era de infiltração, derramava água. E aí eu fui lá conhecer. Aí ele falou assim, animado? Eu falei assim, tô. Aí fui para casa orando em línguas para falar para ela. Falei, a hora que ela vê o prédio, ela vai me matar. Ela falou, como que você aceita tomar conta de uma igreja dessa, num lugar desse, com esse prédio nesse estado? Cheguei em casa, falei, vamos lá conhecer o prédio. Ela falou, toda empolgada, vamos. E eu orando em línguas baixinhas, né? Ela orando em línguas no canto e orando. Falei, rapaz, meus horas estão contadas. Aí chego lá, na hora que eu abro a porta, ela entra, ela olha assim, agora vai. Ela falou, nossa, Navarro, que lugar lindo. Esse palco eu vou tirar daqui, eu vou colocar ali. Falei, você não viu o fundo ainda, né? Vou colocar ali esse palco, a igreja vai ficar maior, cabem tantas, acho que era 200 ou 300 pessoas sentadas, vai ficar isso, vai ficar isso, vamos botar um ar-condicionado ali e não sei o quê. Falei, vamos ver lá o fundo? Ela falou, vamos. Aí a hora que eu abri a porta do fundo, ela falou, meu Deus, aqui vai ser seu escritório, aqui vai ser a sala das crianças, aqui vai ser a piscina batismal. Falei, rapaz, Deus existe, mano. Deus existe. Ela projetou tudo na cabeça dela. A oração estava transformando o entendimento dela. Aí eu falei, mas tem mais uma coisa. Ela falou o quê? Eu, na época, tem quantos anos isso? 13 anos. Na época, não tinha energia lá no prédio. Tinha uma dívida com a energia, na época, 13 anos e R$900. E aí eu falei para ela, e agora? Nós estamos sem energia, tem R$900 aqui de dívida de energia. Me dá essa conta aqui, jogou em cima da cadeira, dobra o joelho e vamos orar em cima dessa conta aqui. Ela, eu só acompanhando, né? Acabou a oração, meu celular toca, o irmão fala, pastor, tá precisando de alguma coisa aí? Eu falei, tô precisando da sua presença aqui. Ele falou, não, eu tô falando de dinheiro mesmo, tá precisando, eu tô sentindo de mandar R$900 para você, eu não sei o que tá me incomodando aqui. R$900, irmão, me dá a sua conta aí. Eu vou te mandar um dinheiro aí. Eu não sei por que eu tô sentindo isso.
E era tudo... Era o tudo valor sinais- exato da os conta de sinais- energia. Os sinais confirmando, Os né? sinais confirmando. Aí eu falei para ele, eu sei porque você está sentindo isso, porque a igreja aqui está com... E este irmão, ele não congregava em igreja nenhuma. E já tinham chamado para ele para ir para o Ministério da Sal da Terra, e ele não tinha ido. Uhum. O dia que eu fui ser ungido pastor, eu e ela, ele me liga e fala, é sério isso que você e a Milene vão ser ungidos pastores de Sal da Terra? Então agora eu sou Sal da Terra. Ele falou, agora eu vou com vocês para ir. Ele foi, e o tempo que nós ficamos lá, ele ficou Legal, com a gente lá. legal. E aí eu falei, ok, o dinheiro dá para pagar a energia, é esse aí certinho, R$900. Ele mandou, nós pagamos a conta de energia, eu não vou falar o nome dele, porque ele pediu para mim que jamais ele queria que dissesse, e o tempo que nós ficamos lá, ele ficou sendo um dos mantenedores da igreja lá. Só que ele sempre, ninguém sabia, ele falava assim, pastor, eu quero ajudar, mas não precisa falar que sou eu. Uhum. Então ele sempre nos ajudou sendo um dos mantenedores lá do ministério lá. E aí, tudo isso que estava no coração dela foi feito. Ela mudou o palco de lugar, a igreja foi reformada, lá atrás foi tudo reformado, o escritório foi construído, a sala das crianças foi construída, a piscina batismal foi construída. Ela fez tudo. Ela fez tudo. Tudo que Deus botou no coração dela naquele dia, ela executou, mas e no outro, não foi assim, demorou 10 anos para fazer. Isso tudo foi um ano, foi a toque de caixa. Deus foi mandando as pessoas, Deus foi mandando os recursos. Quando a gente viu, a igreja estava prontinha, com tudo que Deus tinha colocado no coração dela. Aí fala, qual foi sua parte nisso? A minha parte nisso foi entender o que muitos de nós, às vezes, não ajuda. Quando Deus olha para nós aqui e fala, é bom que o homem não esteja só. Sim. Ele precisa de uma ajudadora. Quando a gente reconhece isso nas nossas esposas, que elas são ajudadoras, e você vê a sua esposa empolgada para fazer a obra de Deus, rapaz, é a resposta que você precisa. Porque geralmente as mulheres elas são muito reticentes para fazer as coisas, mas quando elas fazem, quando elas se propõem a fazer, você deixa muito fazer. melhor que nós. Bem, eu não tenho nem o que dizer o contrário, né? Sim. Eu não tenho posso dizer isso. Então foi uma maravilha. Daí para frente as coisas foram andando. E aí ali começou a experiência pastoral. Ali começou a experiência. Pastor Célio, nós fizemos um curso do Ministério da Sal da Terra lá, que foi o melhor curso, melhor seminário pastoral que eu podia ter feito na nossa vida. Pastor Célio chamava a gente para... Quem podia ir para a chácara ia, quem não podia fazer o curso online ficava na sua cidade, mas tinha um objetivo. Todo domingo você tinha que fazer churrasco. No café da manhã tinha que ser picanha, no almoço tinha que ser picanha, no jantar tinha que ser picanha. Todo domingo. Mas só na sua mente, porque era todo domingo de jejum. Aí ele fala, vocês fazem jejum e ficam imaginando que vocês estão comendo picanha e continuem orando em línguas. Todo domingo. Ficou assim, acho que uns 3 meses, né? Todo domingo era jejum, domingo inteiro. E ele foi ministrando isso. E um detalhe muito interessante que eu achava, ele falou assim, a aula de quarta-feira vai ser 3 horas da manhã. A pessoa falou assim, Célio é louco. Ele ministrava para nós que estávamos no seminário pastoral 3 horas da manhã, de quarta-feira, de 3 às 6 da manhã. Em dias aleatórios, chamava. em horários aleatórios, ele falava assim, tinham acho que umas 60 pessoas fazendo o seminário. Se terminar esse seminário, eu estou feliz da vida. Acho que terminou uns 10 só, né? Eu não me lembro direito, mas mais ou menos de 60 ficaram 10. Isso é um período de quanto tempo? Foram 3 meses, eu 3 acho. meses. 3 meses. Eu não sei se ele continua fazendo assim. Esse trabalho de jejum e ministrando para essas pessoas. E ministrando para essas pessoas, de 3 meses. E foi uma fase assim onde a gente voava abaixo em Deus, porque você fazia jejum, mortificava a carne, orava em línguas. Edificava o espírito. E uma vez ele veio aqui e me chamou para almoçar com ele. Falei, parece que esse Célio é um figura, né? Ele vai me levar para almoçar, ele sabe que eu estou de jejum, né? Me levou numa churrascaria. Falei, ele sabe que meu prato predileto é churrasco, né? Uhum. Aí chegou lá, e aí, pastor, vamos comer um churrasco aqui comigo? Falei, amém, pastor, hoje não. Ele falou, você tá aprendendo, né? E essas coisas a gente conta com alegria hoje, por quê? Porque hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, eu não tenho nada contra coach, mas os coaches invadiram as igrejas. Sim. E a gente não tem mais essa base espiritual. Não sou contra, tá? Eu acho que eu sinto falta dessa base espiritual que hoje você não vê mais. O que você se forma em teologia, você aprende teologia, mas essas práticas do jejum, da oração, da meditação na palavra, de você ficar 4, 5, 6, 8 horas por dia só meditando na palavra, só orando, é isso que nós estamos precisando hoje para reavivar a igreja. Separar, nós fizemos um encontro, isso depois em Chapada dos Guimarães com a igreja aqui, encontro de homens, onde nós ficamos lá sexta, sábado e domingo e em jejum. Não tinha celular, não tinha relógio, ninguém foi com celular, com relógio, nada. Era só jejum e oração.
E no último dia, domingo, ia acabar domingo, meio-dia, as nossas esposas foram lá para casa para fazer a nossa primeira refeição depois da sexta-feira. A gente saiu de lá, os homens saíram de lá voando baixo. Sim, sabe? No espírito, assim, com vontade de fazer. É isso que eu sinto falta hoje. A igreja hoje perderam as primeiras práticas, né? Que se você olhar, você lê, Jesus tinha essa prática, né? Quando você lê os evangelhos, ele sempre se retirava, sempre estava orando. Às vezes os discípulos dormiam, ele ia lá, acordava, pô, vamos orar e tal. Isso era uma prática. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você começa a ler sobre a igreja primitiva, eles sempre estavam reunidos e sempre em oração, sempre em jejum. E hoje em dia as pessoas querem as coisas mais rápidas e mais fáceis. A gente estava dando o exemplo dos cortes, né? A gente estava falando um pouco antes aqui sobre os pequenos cortes, né? Então, assim, a pessoa se sente saciada com pequenas porções, né? De ir na igreja na quarta e no domingo, na quinta e no domingo, sei lá, e não tem uma vida de prática, né? Da palavra. E isso que você falou do coach também é um negócio que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o que a gente vê hoje? Pega-se muito da sabedoria da palavra, porque pô, a palavra é viva, é eficaz, é uma fonte de sabedoria, de conhecimento, e pô, se você praticar aquilo ali, vai funcionar na sua vida, na vida de qualquer um. E a gente vê muito disso mesmo, né? Você vê pouco se falar sobre salvação, pouco se falar sobre almas, sobre o nosso id, né? Que é para aquilo que o Senhor nos falou, e falando muito sobre essa vida, né? Sobre pegando sabedorias da palavra para poder tentar ensinar isso, e pouco de evangelho. Mas eu fico muito feliz em saber que vocês têm essa prática até hoje, que vocês estão conduzindo um povo nessa direção de prática, né? E deixa para nós aqui como que é o trabalho hoje, né? Como você se reúne, com que frequência, conta um pouco para a gente aí de como está o trabalho hoje do pastor Anderson e da esposa, família. Então, hoje a gente tem cultos na nossa igreja lá, às quartas-feiras, 7h30 e domingo, às 7h. E na ceia, a gente faz de manhã, que é para liberar a igreja para passar o domingo com a luz do dia, à vontade, com a família. Aí, no fim das contas, ninguém faz isso, né? Vamos juntar as panelas. Aí junta as panelas, fica todo mundo o dia inteiro na igreja da mesma forma. Sim. Então, o trabalho que a gente faz hoje lá é esse trabalho que, infelizmente, ninguém quer mais. As pessoas querem ir numa igreja, aí elas querem... Não que nós não tenhamos isso lá, né? Mas se as pessoas chegam lá, não encontram uma salinha de criança, não vou mais, porque meu filho vai ficar onde? Não gostei do banheiro. Não gostei disso, né? As pessoas, elas não querem mais ir na igreja por causa dele. Elas querem por causa da estrutura, porque é a igreja da moda, porque é a igreja que tem... Por uma questão social. Por uma questão social. Não que a nossa não tenha isso, não é isso que eu estou dizendo, mas não é o objetivo principal isso. O objetivo principal é lá e ouvir a verdade, é ouvir a palavra de Deus. Eu falo assim, é amar. Não tem como a gente falar que eu não tenho como... Rodrigo, eu te amo. Qual foi a última vez que eu te vi? Foi uns 2 anos, eu acho, mais ou menos? Não, acho que 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Aí 1 ano e pouco depois eu falo assim, eu te amo. Em 1 ano e pouco eu não te dei nenhum telefonema. Que amor é esse? Sim. O amor é aquele que você vai na igreja, conhece o defeito do Rodrigo, o Rodrigo conhece o meu defeito, e ainda assim a gente continua andando junto, conhecendo um defeito do outro, sabendo que nós estamos juntos num hospital, que é a igreja, e que nós respeitamos as nossas diferenças, e nós estamos caminhando juntos. Hoje, se o irmão olhar de canto para o outro, aquele irmão olhou de canto, para mim, eu vou sair da igreja. O pastor não me cumprimentou. Eu falo para os irmãos, se um dia eu passar na rua e não te cumprimentar, você me cumprimenta. Por que você não vai lá no Chama a minha atenção, né? Chama, às vezes eu não te vi, vai lá e fala, pastor, você não me viu? Opa, não vi. Porque tem esse, não. Aí a pessoa já viu que isso aí já é desculpa para não ir para a igreja, para não congregar, para não estar vivendo esse amor. Então o que a gente prega hoje lá é esse amor. É esse amor entre as pessoas. A gente tem um trabalho com crianças lá que caminha. Eu vou falar a palavra dificuldade, mas não é bem isso. Por que eu falo que é dificuldade? Porque eu falo assim, o trabalho com crianças não é um trabalho que dá dinheiro para a igreja. É um evangelho preventivo. Ele dá despesa para a igreja. Por quê? Você tem que investir na formação dessas crianças. E quem investe? É a igreja. Então nós temos um trabalho muito mais de dar do que receber. É óbvio que como a gente dá muito, a gente recebe bastante também. Não tem outro caminho. É dando que se recebe. Mais importante é dar do que receber. Então a gente faz um trabalho muito forte com essas crianças
E de vez em quando eu brinco aqui, falo assim, vamos, as crianças podem ir para a salinha delas. Daqui a pouco eu falo, vou ter que falar, os adultos podem ir para a salinha deles e as crianças vão ficar aqui. Sim. Porque é um trabalho que está dando um fruto muito grande, os pais estão indo para a igreja por causa das crianças, a igreja está formando uma base forte no evangelho para que essas crianças não saiam para... Tem crianças lá, para você ter uma ideia, Rodrigo, que nunca experimentaram o mundo. Tem jovens lá que nunca experimentaram o mundo. Eles são felizes e nunca experimentaram o mundo. Não que eles ficam alienados do mundo. Não, não é isso, mas não precisaram experimentar. A gente faz um trabalho que a gente chama lá de café com bolo, uma vez por mês, onde a igreja reúne um grupo de irmãos e a gente dá café e bolo de graça para a comunidade. No início, as pessoas paravam lá. Quanto é? Não, não é nada. Jesus já pagou. Não, mas eu quero pagar. Não, Jesus já pagou. Não, eu quero pagar. Não, mas se você quiser entrar lá dentro da igreja, botar uma oferta no gasofilácio, tudo bem. Aqui você não vai pagar nada. Se o pastor souber que a gente cobrou um centavo de alguém aqui, ele não concorda. Nós estamos aqui para semear na vida de vocês. Aí o ônibus para na porta da igreja, o motorista abre a porta, aí a nossa equipe entra dentro do ônibus, dá o café, dá o bolo, a criançada ajuda. A gente firmou algumas parcerias recentemente, até suco agora. A gente está dando de graça suco de laranja de graça, água de coco de graça para as pessoas que passam lá. E muitos param e falam assim, olha, vai ser minha única refeição de hoje. Açaí, pão de queijo, tudo de graça. Legal, bacana. Aí de vez em quando passam lá, trouxe um pacote de café, trouxe um pacote de não sei o quê. Você já começa a ser exemplo e mobilizar as pessoas ao seu redor, né? Pô, legal, cumprindo a missão da igreja, né? De atender, de socorrer e de levar o evangelho. Anderson, nosso tempo aqui está estourando, né, produção? Como você brincou no início, a gente poderia ficar algumas horas aqui falando, né? Queria que você deixasse um recado e aqui para essa câmera aqui, para quem está nos assistindo, para quem às vezes ainda não deu esse passo de fé, ou para aquele que um dia já professou a fé e hoje não está, que precisa desse reavivamento ou reencontrar com o Senhor. A gente gosta sempre de deixar essa mensagem, porque ela pode ser um corte também depois para a gente, tá? Fica à vontade. Eu quero dizer uma coisa para você, não existe lugar melhor neste mundo do que a igreja. Em primeiro momento as pessoas falam assim, a igreja sou eu, sim, mas a igreja que é você precisa ajudar a edificar outra igreja. E a gente só ajuda outra igreja a ser edificada quando a gente está dentro de uma igreja física. Procura uma igreja, não tem restaurante melhor, não tem bar melhor, não tem casa melhor, não tem companhia melhor para você e para sua família do que um ambiente dentro de uma igreja. A igreja, ela precisa ser a base da sua família. A igreja, você precisa entender que nós não estamos lá para questionar aquilo que é pregado, mas sim para praticar o que se prega. Se você começar a praticar aquilo que você tem ouvido, ao invés de questionar o que você ouve, eu tenho certeza que você vai avançar. Não seja um questionador da palavra, seja um praticante da palavra. Se alguém disser para você assim, ora em línguas, será que dá certo? Não, pratica. Vai lá e ora em línguas. Se alguém disser para você assim, seja um mantenedor, seja um semeador, vai lá e semeia. Vai lá e planta naquele lugar. Ah, mas as pessoas falam que o dízimo é errado. Você já dizimou alguma vez na sua vida? Começa a praticar. Sabe por quê? Porque é você que vai ser abençoado. É a vida da sua família que vai mudar. É o seu ambiente que vai mudar. Você vai ter luta? Muitas lutas. Isso aí é normal. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é motivo de grande alegria toda vez que você passa por tribulação. Quando a sua vida está muito calma, quando a sua vida está muito sossegada, preocupe-se com isso. Você precisa ter ali um espinho na carne, como o apóstolo Paulo tinha, para fazer com que você jamais deixe de olhar para o alto, jamais deixe de olhar para Deus. E quero aproveitar, Rodrigo, e convidar você. A nossa igreja está lá em Várzea Grande, no Zé Carlos Guimarães. Você pode acessar aí no Instagram, Vida Igreja da Família, Vida Igreja da Família. Acessa aí no Instagram e vai lá, nos faça uma visita. O único compromisso que você tem não é comigo, não é com o Rodrigo, não é com a pastora Milene lá, é com Jesus. Lá a gente prega o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo de Nazaré. Se não for por ele, a gente não faz nada, a gente não vai estar em lugar nenhum. A mensagem que eu tenho para você é, não seja um questionador, seja um praticante. Não se preocupe como será a grande tribulação. Se preocupe com a tribulação que você vive hoje, porque agora, hoje, não tem condenação nenhuma, diz a Bíblia,
para aqueles que estão nele, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estou te esperando. Dá uma ida lá no nosso Instagram, nos acompanhe e nos faça uma visita em nome de Jesus. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Você em especial de Várzea Grande, fica aí o convite, próximo domingo, vamos lá ouvir, vamos lá participar, com certeza. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Falando da Palavra.